Fala pessoas, tudo bom? Dia 4/10, terça-feira, e vamos às notícias, porque já começou Bolsonaro na maçonaria. Vídeo antigo viraliza e presidente alvo de críticas, imagens já haviam sido publicadas nas redes em 2017. Internautas apontam contradição por ligação do presidente com evangélicos. E esse vídeo aqui eu tenho certeza que muita gente já viu, né? Muita gente foi pego de surpresa, mas sinceramente todo mundo já viu isso aqui. E eu não sei se vocês sabem, mas a maioria das pessoas com influência, alguém da maçonaria entra em contato. Sempre foi assim, tá? E não é só o Bolsonaro. E muita gente ficou se perguntando, mas temos aqui, ó, por que Mourão tá fantasiado de Gmail? Tá lá, ele com maçonaria também. Aí você vai ficar se perguntando, né? A esquerda atacando. Não tem ninguém da esquerda que tenha maçonaria, foto com maçônicos? Tem aí, ó. Olha só o Alckmin aí também, né? Temos aí outra foto do Alckmin. Então, são muitas pessoas, né? Tem até um post aqui da Bárbara com várias pessoas da maçonaria. É uma coisa que a maçonaria, existem muitos tipos, tá? A maçonaria no Brasil tem até propaganda no Google, né? Você vai ver às vezes no YouTube aparece uma propaganda da maçonaria, tá? E pra você ver como tem maçonaria de tudo, fica com esse vídeo aí da filha do Lula. Meu nome é Lurian. Sou filha do ex-presidente Lula, agora livre. Queria agradecer ao grupo do Maçons Progressistas pela luta, pela resistência, pela defesa da liberdade do meu pai. Lula livre, um abraço a todos. Sou filha do ex-presidente Lula. Queria agradecer ao grupo do Maçons pela luta, pela resistência, pela defesa da liberdade do meu pai. Então, sinceramente, tem pra todo lado maçonaria, tá? Tem a maçonaria progressista, como foi dito aí pela filha do Lula, e tem a maçonaria que conservadores, deve ter gente que vota no PT, como você viu, tem o Alckmin aí com foto e um monte de gente. A maçonaria busca pessoas com influência, né? Que tem aí uma certa influência de qualquer forma, pessoas, um advogado, um juiz, enfim. A gente sabe, eu evito falar um pouco da maçonaria, porque é uma coisa um pouco mais assim, digamos, para vídeo exclusivo, tá? Lula retomou defesa da regulação da mídia em acenos ao PT mais radical. Pois é, plano de governo dele tem a questão de regulamentar a mídia, uma coisa que as pessoas, né, ele pode negar, mas as pessoas sabem que vai acontecer. E os amiguinhos do rei já estão se preparando, né? Soraya sobre o segundo turno. Nenhum desses bandidos merece meu apoio. Em postagem nas redes sociais, a quinta colocada na eleição desejou boa sorte ao Brasil. Indicou que não escolhe Lula nem Bolsonaro, como uma boa isentona. E uma coisa que eu lembro para vocês aqui, ó. Isentosfera é a responsável, tá, de ter aí esse segundo turno. Se a isentosfera não ficasse aí falando que Bolsonaro é o maior dos males, então eles vão ter que aturar o Lula. E pessoal aí tá meio desesperado, tá? Tem isentosfera aí falando, recebendo comentários nos seus vídeos de YouTube, né? Falando, e agora? Vou ter que votar no Bolsonaro, estão todos desesperados. É bom que a isentosfera acorde mesmo, tá? Porque com o Lula vocês não terão nem 1% da liberdade que vocês têm, tá? Ciro Gomes anuncia apoio a Lula no segundo turno. E o Ciro Gomes, ele fez um papel aí de isentosfera arregaçando o Lula. Falou de corrupção, de Game Corp, filho do Lula, zoológico, não sei o quê. Assim, eu me perguntei no Twitter, será que ele vai ter coragem de apoiar o Lula depois de tudo que fez? Ah, mas sem citar Lula, Ciro segue PDT em apoio ao petista última saída. Eu fico me perguntando, o PDT, que é o partido dele, apoiou, ele foi junto e não citou Lula, né? Falou que só que está acompanhando o partido, acompanha a decisão do partido. Mas, sinceramente, se ele é tão afrontoso, né, tão destemido, por que ele não simplesmente segue o rumo dele falando, olha, não vou apoiar nenhum, tipo a Soraya, não apoia nenhum. Mesmo assim, né, fica feio. Mais uma coisa que a gente já sabia, né? Esquerda é esquerda. Lava Jato vai chacoalhar Brasília. Moro, esposa e Dallagnol comemoram a eleição. E não só isso, ó, Lula não é uma opção eleitoral, com seu governo marcado pela corrupção da democracia. Contra o projeto de poder do PT, declaro no segundo turno o apoio para Bolsonaro, né? Porque ele sabe que é uma situação complicada, né? O Lula para ele, né? Ninguém gostaria que tenha aí um pouco mais de noção de política, gostaria do PT no poder. E os caras estão aí, simplesmente apoiando o lado certo, pelo menos, né? Espero que a isentosfera prenda, né? Garcia decide apoiar Bolsonaro no segundo turno. Os dois tiverem contra em São Paulo. O governador também apoiou Tarcísio de Freitas no estado. Inusitado, né? PSDB, você pensa no Alckmin, você vê o Rodrigo Garcia do lado do Bolsonaro. Enfim, política, né? Se ele fosse um pouco mais esperto assim, ficasse apoiando desde o início, pode ser que ele seria aí, né, um governador agora, mas não botaram fé. É aquilo que eu falo, né? Bolsonaro elegeu um monte de gente, né? Com números assim espantosos. E
ele não conseguiu, né? Mistérios. Governador reeleito de Minas, Romeu Zema, anuncia apoio a Bolsonaro no segundo turno. Outra coisa, o Zema teve um bom número, mas quem ganhou no estado dele foi o Lula. Não faz o mínimo sentido. Mas enfim. Criador e criatura Damares e Magno Malta farão linha radical do bolsonarismo no Senado. Eleita em Brasília, a ex-ministra trabalhou por anos com Malta antes de ascender em Brasília, né? E aí o Magno Malta é um cara que ficou muito tempo, né, do bastidores, não era citado, mas sempre agiu, eu acredito, de uma forma muito correta. Nunca vi nada de errado, eu vi sempre ele lutando aí pelo correto. Teve problemas com Barroso, né? Mas foi aí eleito. Ele e Damares, pode ser que aí no fronte conservador façam diferença, tá? Lula segue com 70% de chance de vencer, disse CEO do instituto que menos errou, né? O que menos errou, mas todos erraram. E uns erraram muito, né? Ou, por exemplo, o Bolsonaro falaram que ele tinha 30% dos votos, é uma coisa assim que não faz o mínimo sentido, tá? E falando em pesquisas, ministro da Justiça pede que PF investigue institutos de pesquisas. Ministro da Justiça Anderson Torres disse que representação apontou condutas que, em tese, caracterizam a prática de crimes perpetrados, porque os institutos de pesquisa erraram muito feio. E o que acontece quando eles fazem isso? As pessoas mais bobinhas vê aí as pesquisas e falam, realmente as pessoas estão querendo muito mais esse candidato e acabam por serem aí levadas por pesquisas. E alguma coisa tem que ser feita, pelo menos será que será feita? Rede de TV americana Fox News destaca a falha de pesquisas que tiravam Bolsonaro do segundo turno. Diferença entre o atual presidente e Lula foi menor do que os números projetados pelos principais institutos do país. E a emissora também falou, né, que Bolsonaro e Lula disputarão eleitores de Ciro e Tebet, né, e ambos apoiando Lula, né? Para a TV americana, Bolsonaro pode surpreender como Donald Trump em 2016. Será? Tem muita coisa para acontecer, né? Como falei em vídeo exclusivo, a gente conversa um pouco mais a fundo sobre isso. Talvez amanhã a gente faz, né? Vamos lá. Donald Trump processa a CNN por difamação e exige 2,4 bilhões de reais, né? Que dá mais ou menos 475 milhões de dólares. Durante o mandato como presidente dos Estados Unidos, o empresário teve péssimo relacionamento com a emissora de notícias, que é outra coisa, né? Como pesquisas são muito erradas, às vezes canais, né, portais de notícia fazem uma perseguição e nada é feito. Mas aí algumas coisas estão sendo feitas. Donald Trump está processando CNN. Ex-ministro da Venezuela, acusado de mega fraude de 25 bilhões de reais. O número dos caras são incríveis, né? Se compara a Lula. Rafael Ramírez, apontado como líder de um esquema que desviou mais de 4,85 bilhões de dólares, disse estar sendo perseguido, né? Ele está sendo perseguido por Nicolás Maduro, está dizendo, né? O cara, 25 bilhões de reais. Ontem eu mostrei uma notícia, acabei deixando aí uma falha de comunicação que a oposição do Nicolás Maduro está apoiando Lula. O Nicolás Maduro, eu não sei se tem informação se ele está apoiando ou não, mas muito provavelmente. Então é uma bagunça. O Lula, ele virou um camaleão. A gente vai entrar mais a fundo nisso no vídeo exclusivo, né? O papel dele agora é um pouco diferente do que era no passado, né? Ele tem um papel diferente, fora do que é costume dele, tá? Mais uma vez ele vai se disfarçar como se disfarçou nos anos 90. Vamos ver quanto tempo ele vai conseguir manter, porque ele vai ser cobrado. Elon Musk mudou de rumo e supostamente propôs prosseguir com seu acordo para comprar o Twitter, pelo preço originalmente acordado, que é o 44 bilhões, né? E sim, ele está voltando aí a falar da compra. E será que agora vai? Eu não aguento mais falar disso, porque foi, não foi. Aquela época, inclusive, todo mundo da direita ganhou muitos seguidores quando ele falou que estava vendo aí que se tinha algo de errado no Twitter. E misteriosamente apareceu várias pessoas, vários seguidores aí para a direita. Será que vai acontecer de novo? Será que a direita pode crescer? Será que as pessoas com mais de 100 mil seguidores vai ter conta verificada? Terão conta verificada? Porque tem gente que tem 1 milhão de seguidores, né? Que só porque é de direita não tem conta verificada. Eu tenho 175 mil e nada, nem chega perto. Eles fingem que eu nem existo, né? Por enquanto, tudo bem. Exército da Rússia recebe reforço de mais 200 mil reservistas para a guerra na Ucrânia. Chamou 300 mil, foi só 200 mil. Então 100 mil, escapou. Por quê? Porque os caras não querem. Eles sabem que é uma guerra aí complicada. Eles não quiseram isso. É um avanço para cima de outro país. Muitos russos estão desesperados. Japão afirma que Coreia do Norte lançou um míssil por cima de seu território. Olha, o Japão afirmou que lançou um míssil, né? Soltaram até alarme, né? Ficaram muito preocupados. Por que ele está fazendo isso, né? Porque, como sempre,
a ponta de lança dos comunistas tem que botar um terror, hein, né? E os caras sabem, quem sabe, né? Os cabeças, a elite sabe que quando começa esses ataques são sinais, são, vamos dizer assim, sinais dos eurasianos, da Rússia, justamente falando, olha, a gente tem um louquinho ali que vai botar o terror pra cima de vocês. Ele é pequeno, né? Pode ser que não tenha muitas coisas, mas mísseis são mísseis, e nucleares, então, fazem estrago de qualquer forma. Taiwan diz que China busca normalizar atividades militares perto da ilha, né? Então, cada vez mais, eles passando com o barco e todo tipo de armamento lá, botando o terror em Taiwan, que, como eu falei, mais uma, enquanto Rússia pretende tomar Ucrânia e seguir em frente, China é louca para ter Taiwan, né? E aí o grande impasse dos Estados Unidos com a China, né? Aposentada perde 208 mil em São Paulo após falso Johnny Depp pedir ajuda para pagar processo. Eu tive que trazer essa notícia aqui, porque sinceramente, olha só como as coisas são, né? Imagina, aparece o Johnny Depp pedindo ajuda para você, né? Olha, eu preciso para pagar o processo. Enfim, eu vou deixar aqui, eu vou deixar os vídeos um pouco mais curtos, uma coisa um pouco mais leve, e a gente vai comentando aí, que tem muita coisa para ser conversada ainda. Ontem eu fiz um vídeo, coloquei no fixado, canal do Rumble, um vídeo que eu falo um pouco mais sobre coisas que eu não posso falar aqui, como sempre, às vezes eu coloco um videozinho lá. Lembrando, meu canal, ele não tem propagandas, tá? É um canal com o alcance diminuído. Então, se você me ajudar com Pix ou comprar qualquer coisa no meu link da Amazon que está na descrição, ajuda demais. Padrim, Patreon e membros para vídeo exclusivo, não perca seu tempo, que em breve farei vídeo exclusivo falando aí realmente, né, tudo sobre o que vai acontecer nas eleições. E também temos aí o botão valeu caso você queira. Muito obrigado pelo seu carinho e a gente se fala em breve. Até mais.